Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre implantação de condomínio. O primeiro bloco foi um show com os nossos dois convidados mais do que especiais. Você assistiu? Foi muito bom, né? Não assistiu? Então vem aqui na descrição, clica, assiste e depois vem para o segundo bloco. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são Silvio Levi e Alexandre Prandini, dois síndicos profissionais de muito sucesso aqui na cidade de São Paulo, na grande São Paulo principalmente. Ale, eu terminei falando no primeiro bloco sobre a importância talvez de a gente ter um perito recebendo as áreas comuns. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Suma importância, né? Eu acho que o engenheiro perito ou o engenheiro de recebimento, acho que vai começar a chegar para um ponto disso. É muito importante que você tenha esse acompanhamento. Assim como o acompanhamento de obra, a gente evoluiu hoje para ter um engenheiro que aprova, que faz o acompanhamento de obras, né? Já tem esse profissional, já tem empresas segmentadas para isso. A pessoa que acompanha não só o recebimento, mas também ao longo da vida do prédio, é o que eu acredito pelo menos, tá? Ao longo da vida do prédio, uma análise de chamados, saber se a devolutiva da construtora é pertinente ou não, aquela ou positivo ou negativo, se de forma positiva a correção que ela tem em cima dessa patologia, se é bacana. O engenheiro responsável por recebimento e acompanhamento do condomínio, na minha opinião, ele despressiona, ou seja, cria um pouco de folga para o síndico ali na gestão, no sentido técnico, porque é como a gente faz uma reunião. Você chama o advogado para falar do jurídico, você chama a administradora que é para falar de finanças. Eu, pelo menos, trabalho desse jeito. Cada um faz o seu. Aí, na hora da técnica, na hora de falar sobre as patologias dos problemas, está aqui o engenheiro. Ele fala sobre isso. Eu não tenho nenhum envolvimento com ele. Ele é cliente, na verdade, o cliente dele é o condomínio. A partir do momento que você começa a fazer isso, primeiro, o conselho começa a entender esse processo todo como uma coisa muito mais profissional. Não é o síndico que está fazendo o recebimento, não é ele que está dialogando com a construtora. Tem uma pessoa preparada, que estudou para isso, que tem um expertise só disso, olha só isso. É mais ou menos o argumento que a gente usa para falar sobre síndico, né? Quando você tem uma concorrência com o síndico morador, a primeira coisa que eu falo, deixa eu explicar uma coisa. Eu acordo falando de condomínio e vou dormir falando de condomínio. É claro que eu sei. Mal saber eles que você sonha com condomínio. Mas é claro que e tem pesadelo também. Tem pesadelo também. É claro que a gente conhece mais, mas é por conta do ofício que a gente ocupa. A mesma coisa o engenheiro de recebimento. Então você começa a distanciar um pouco do síndico a responsabilidade de falar sobre essas patologias. A partir do momento que você faz isso, você descola. Esse síndico foi indicado pela construtora. E aí, Silvio, você complementa o que ele falou, mas o ideal eu acredito, queria ouvir sua opinião, que é muito mais experiente do que eu nesse assunto, você ter esse engenheiro que vai receber e depois um engenheiro para nortear a manutenção da edificação. Que pode até ser a mesma empresa contratada. Tem empresas contratadas para recebimento que faz o acompanhamento, enfim. Hoje já tem aplicativos para fazer o acompanhamento da manutenção, que é fundamental, né? Se você não conseguir garantir a manutenção preventiva, você não vai conseguir nem garantir as garantias da construtora incorporadora. Mas voltando no assunto do perito, do engenheiro contratado para receber, eu, por ser síndico engenheiro civil, nos primeiros anos, inclusive condomínios grandes, eu recebia sozinho. Porque eu me sinto confortável, claro, engenheiro civil, tenho bastante experiência, mas depois, em um certo momento, eu cheguei à conclusão que eu não deveria assumir essa responsabilidade. Eu estava lá como síndico. A gente estou aqui como síndico, eu entendo que nós temos que indicar uma empresa e contratar. E ele, tecnicamente, depois, vai poder brigar com a incorporadora e construtora, que, entre aspas, é uma relação de 6 mãos. Então, assim, o síndico ele tem que trazer um perito, um especialista, para receber o empreendimento, mas, claro, depende de cada caso. Eu estou implantando condomínio de altíssimo padrão, que são meia dúzia de unidades, não dá 10 unidades. Não faz sentido. Eu poderia trazer, mas eu tenho total capacidade, um empreendimento bem entregue, o perito da incorporadora fez um belo de um trabalho, eu consigo contrapor, mas qualquer outra implantação maior, 40, 60, 80, 500 apartamentos, é óbvio que, para mim, do nosso ponto de vista, tem que ter alguém contratado. Tem que ter alguém contratado. E, como ele falou, depois ele vai sentar, vai discutir normas de acessibilidade. Quantos empreendimentos estão sendo entregues que a norma de acessibilidade não é atendida na sua plenitude? Isso vai trazer um prejuízo para o condomínio daqui 1, 2, 3 anos. Quando tiver o primeiro necessitado, vai cadê? Cadê o piso tátil? Cadê a barra no banheiro?
E o síndico profissional ou orgânico que não conhece, se ele não contratou, ele vai passar desapercebido. Aí daqui 2, 3, 4 anos, quando apareceu o assunto, vai falar para a consultora que era vício oculto? Desculpa, passou do time. Então, sim, é importantíssimo ser contratado. E eu penso um pouquinho, vou usar um termo chulo, cada macaco no seu galho. Vamos nós que temos síndico, administrador, administradora, e o perito e o engenheiro vai fazer, e o aplicativo ou a empresa vai acompanhar depois as manutenções, para garantir que você esteja em dia. Porque muita coisa é do dia a dia, rotineira, que o zelador tem que fazer. Como é que a gente garante esse check? Não é melhor ter algum aplicativo que garanta, que reúna essas informações, e quando a consultora vier para você, eu vou te dar negativa, porque não foi feito, opa, tá aqui, ó, tudo aqui cadastrado. Nem todo mundo tem a oportunidade de fazer um recebimento, né? É legal a gente explicar como que funciona. Então, o Silvio me ajudar que ele tem mais experiência. Mas você tem a AGI, da AGI você marca o seu recebimento, esse recebimento normalmente são 2, 3 dias. Um dia deles é técnico, que é fazer o comissionamento. Os outros dias verificar toda a área comum. E aí é coisa assim, saber se está um risquinho no azulejo, se está bem assentado um piso. Confrontar o ambiente com o que foi vendido no memorial. Já tive casos. Muitos casos. Que tinha 2 televisões de memorial na academia e foi entregue com uma. Ou sauna, aí não tem sauna. Ou sauna não tem sauna, enfim. Então assim, nós temos que... O que eu já vi muito era quadra de grama e entregue com... E você sabe que eu tive um condomínio grande, uma consultora grande, que a cor da torre estava diferente. E assim, eu tô Sabia explicando... Desculpa, mas é um caso mais louco que eu já vi. É um condomínio que eles começaram foi entregue, e aí as pessoas começaram a mudar, e quando faziam um churrasco, tinha varanda gourmet, o ar, a fumaça vinha. Aí eles começaram a ver a questão da exaustão lá em cima e tal. A construtora não fez a tubulação, acho que chama tubulação, o duto dos apartamentos. Não chegava no... Não tinha duto. Não tinha duto. Tinha motor lá em cima, tinha motor, tinha não tinha coifa, mas não tinha duto. Exato. E para resolver esse problema? Mas eu tive um problema muito mais grave que isso, que eu descobri depois de 10 anos implantado no prédio. Seríssimo. Não tinha a exaustão da escadaria. A pressurização da escadaria, estava lá o motor, maravilhoso, enorme, escadaria bem feita, bem construída, mas eu passava nas grelhas, no primeiro logo que eu assumi o condomínio, não via ventilação. Botei uma fitinha lá, não via ela vibrar. Falei, abre essa parede aqui. Meti uma lanterna, no primeiro andar, onde começava a pressurização, tinha uma laje de entulho da época da obra. O pessoal fechou, deixou a laje com entulho, ou seja, o ar que era insuflado na casa de escada só parava no primeiro andar, não subia mais. 10 anos o prédio viveu assim. Aí quando abriu o chamado, 10 anos depois, a consultora falou, não, tá fora de garantia. Eu falei, desculpa, vício oculto. Tenho certeza que você vai fazer. Se você não fizer, a gente vai fazer de outras formas. No dia seguinte tinha gente lá marretando. Mas esse negócio só voltando aqui, depois a gente fala disso, que também tem a indústria jurídica em cima de construtora, né? Que é uma coisa que a gente tem que combater. Mas assim, aí é importante esses detalhes pro síndico que tá vendo a gente entender o seguinte, não é tão simples. Vou te falar, a primeira vez que eu assumi um condomínio, posso falar o nome? Não, melhor não falar o nome. É melhor não falar porque a pessoa pode... É um condomínio aqui em São Paulo. Foi um desastre. Assim, realmente foi um desastre. Muito. Condomínio de implantação. Porque a administradora não sabia como fazer, eu não sabia como fazer, a gente não sabia direito como que era, a dinâmica de contratos. Você assumir um condomínio, na primeira semana é só fechamento de contrato, porque precisa garantir que os contratos de bomba, de piscina, quantas vezes a piscina ficou verde nas suas implantações? Diversas vezes, porque às vezes a bomba não está funcionando. Então, é muito pressionado nessa agenda de implantação, e essas agendas de recebimento são muito tensas, são dias inteiros de visita, dias inteiros de recebimento, e nada melhor pra gente colocar um profissional, porque você não vai aguentar o dia inteiro olhando coisas tão técnicas. Talvez o Silvio consiga, eu não consigo. E você sabe, Ricardo e Alexandre, eu consegui mudar um pouquinho o meu entendimento, porque como eu implanto para diversas incorporadoras e consultoras, eu tive essa experiência nos últimos anos. Mudar um pouquinho, porque quando no início eu falava assim, consultora, hoje foi a AGI, amanhã a gente vai travar a agenda para fazer o recebimento, comissionamento, que é a parte técnica, né? Parte de sistemas, hidráulica, elétrica, exaustão, pressurização, tudo que isso aí tem, mas até a parte do recebimento. Eu gostaria de convidar o corpo diretivo, que foi eleito ontem. Exato. Porque mostra transparência. Porque já está escrito aqui o nome da incorporadora. Sim. Se eu vou lá sozinho ou com um engenheiro contratado, eu vou falar, pô, mas você não viu que a geladeira está arriscada? Você não viu que o KM... Não, vamos convidar eles. E na hora que eles vêm, e vem um trabalho sério do síndico, ainda mais acompanhado então por um perito, o cara fala assim, mas desculpa, o que eu estou fazendo aqui? O cara fica lá 2, 3 horas, sabe que são 3 dias de recebimento,
Assim, o que eu estou fazendo aqui? Não, a gente veio te mostrar que aqui está fazendo trabalho. O cara falou, mas você está medindo a voltagem das tomadas? O prumo? Está olhando com o equipamento, atrás da parede se tem umidade ou não tem umidade? Eu falei, a gente vai no detalhe. Porque se eu perder isso aqui agora, talvez fique um passivo para você, para o condômino. Talvez daqui a 4 anos eu não esteja com vocês vão ficar com prejuízo. Aí o cara fala assim, poxa, mas então eu acho que eu não preciso vir aqui amanhã, né? E eu tive uma vez um engenheiro de uma administradora que acompanhava o meu recebimento. Ele era administrador, era um plus. Depois de um dia ele falou assim, Silvio, acho que eu não venho nem amanhã nem depois de amanhã. Você faz melhor que eu. O que você faz melhor que eu? Você olha mais no detalhe. Mas e era um mostra... prédio que eu tinha um preposto que era engenheiro elétrico. Então eu olhava a parte civil e o cara só olhando os shafts, a parte de engenharia elétrica. Ali, antes de você falar, quero pedir para você mais uma vez aí, dá seu like, faz seu comentário, compartilha. Vamos disseminar informação de qualidade, chegando a 7,5 milhões de visualizações. Tá muito bacana, cada vez mais com informação de qualidade, convidados de qualidade. E estamos também nas principais plataformas de podcast com o nosso programa e com todos os outros programas. Então você entra lá na plataforma de podcast como Conde TV. Daqui a pouco os dois vão contar uns cases para vocês também, que é bem legal, lá, exclusivamente lá, esses cases. Desculpa te interromper. Não, isso mostra, eu tô falando que isso, se deixei de falar, a gente vai falar pra caramba. Isso mostra a fragilidade do mercado, né? Então, olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a administradora preocupada com o recebimento mandou um engenheiro. Porque certamente ela deve passar por situações ali que ela fica muito vulnerável. Então, isso é o que eu estou dizendo da oportunidade que a gente tem. E por que oportunidade? Porque tem a oportunidade de cobrar mais, porque é mais trabalho, mas tem a oportunidade de comprar mais. A minha sócia, ela fala para mim, eu te contei isso, ela fala que falei para você também, é um péssimo trabalho, é um péssimo negócio a implantação. E às vezes, se você não cobrar bem, é mesmo. Porque a gente conversou, né? Você tem um grande risco de não ser reeleito, né? Um risco muito maior do que dos outros condomínios. Exato. Então, eu queria falar com vocês, vocês passaram várias dicas legais. A gente falou sobre o recebimento, falou sobre o plano de manutenção, falou sobre relacionamento, né? Proximidade com o cliente, até o lado político, né? De convidar... Transparência. Eu falo para a Copa, isso aqui é transparência, gente. Então, nós sempre dá cara a tapa. Sim, mas é uma transparência política. E política, que eu digo no bom sentido. No bom sentido. De você estar fazendo a política da boa vizinhança. Vem aqui, vem ver, eu sou transparente. Você sabe que o cara não vai agregar, provavelmente. Vem ver o que eu estou recebendo, mas do que você comprou. Né? Você comprou isso aqui. Tem um belo produto sendo entregue. Tem problemas? Vai ter. O prédio, Ricardo, ele não foi plenamente testado antes de ser ocupado. A construtora fez todos os tipos de testes, mas o teste é efetivo depois da ocupação. O estresse do uso, né? O estresse do uso. Então, assim, é importante que o condômino, mesmo que não venha, eu já falei diversas vezes, nós convidamos, não veio, a gente fez nosso papel. Lógico. É isso. E tem um ponto que eu acho que é importante para quem está nos assistindo, não adianta você pagar barato para o síndico. Então, vou pagar um síndico, um exemplo, R$5.000. Aí o síndico, como vocês dois, que tem conhecimento, vai cobrar 10 mil. Mas é 5 mil de diferença. Mas quantas unidades são? 500. É R$10 para cada um, quer dizer... Qual é a então, não é 5 mil, é R$10. E quanto custou o apartamento? 2 milhões. Pô, você tá colocando em xeque a valorização de um patrimônio de 2 milhões por R$10. Eu já tive bom, a gente vai falar de case, mas rapidamente só para concluir esse assunto. Eu tive um condomínio que eu fiquei por 3 mandatos. Na verdade, foi um mandato de 6 meses e mais 2 mandatos. E eu saí, quando o dia que eu resolvi sair, porque na Assembleia de mais uma reeleição, veio 2 empresas, uma delas eu conhecia de mercado, eu pensei, olha, eles vão ser bem atendidos se eu abrir mão da minha reeleição. Eu tinha boas chances de mais uma reeleição. Mas ao entender que trouxeram 2 empresas, eu acho que não é a massa que me quer mais, eu peguei o microfone e anunciei, olha, estou abrindo mão da minha reeleição. Meia dúzia de 400 comemoraram como se fosse gol da Copa do Mundo. Falei, gente, que bom que eu estou indo embora, porque comemorar a saída de um síndico foi triste. Mas, enfim... Resolveu os problemas da vida dele. Resolveu o problema da vida dele. E realmente foi por causa disso. Eles queriam sair de uma taxa por unidade de R$25, R$26 por apartamento para uma de 21. Saíram, foram. 2 anos depois me ligaram. Um deles, inclusive, dessa galera que torceu como se fosse gol da Copa. Se você precisa voltar aqui. Não, obrigado, não tenho interesse, mas me conta o que está acontecendo, posso te ajudar talvez por telefone. Não, você saiu daqui com caixa superávit, não sei em quanto, todas as manutenções em dia, 2 anos depois, cheio de obras irregulares nas unidades privativas, obras com alvenaria estrutural, irregulares, que é um baita comprometeu problema. A estrutura do prédio, claro, perderam garantia da construtora, e mais, o síndico fez obras irregulares na área comum, construiu lixeiras indevidamente, tomou multa da prefeitura. Detalhe, e o caixa hiper negativo, e o cara sumiu.
Gente, vocês não compraram preço, agora vocês vão atrás com preço para poder corrigir isso. Mas não vai ser comigo. Esse não é o que está comigo, não, né? Não. Tem o que fizeram lixeira lá. Mas você estava perguntando das dicas e ele puxou um gancho aqui. A dica que eu daria aqui, assim, a gente cada vez mais usa, e isso está acontecendo também, tá? Eu acho que tem 2 ramos da engenharia civil que eu acho que vai ser forte. Primeiro, o cara que é especialista em recebimento, e ele pode ser não de recebimento, mas pode fazer o plano de manutenção, acompanhamento de garantias. Gustavo Lima, que você falou? Não. Como chama? Felipe Lima. Felipe. A gente até brinca com ele, Felipe Lima, tchê. É isso que eu falei, Gustavo Lima. Mas assim, ele... Aliás, tem que saber cobrar igual o Gustavo Lima, né? Um amigo meu trabalha numa grande empresa e me contou que o Gustavo Lima... Cachê? O cachê para um show específico, que é o maior show, um dos maiores do Brasil, R$500 mil. Mas ele queria cobrar. E a empresa acabou não contratando ele. Agora vai trazer ele agora no final do ano para comemorar o final do ano e vai chamar a gente, né? Mas, enfim. Quem sabe. Em breve. Mas esse tipo de engenharia e uma outra engenharia que também é aprovação e assessoria de acompanhamento das obras. O engenheiro, e aí eu tenho alguns, mas um que eu gosto mais, ele trabalha com a gente, é uma empresa de vários engenheiros, que ele na verdade faz a aprovação das obras dentro do memorial descritivo de garantias do empreendimento e do apartamento, dentro das aprovações que a gente faz nas assembleias, então fechamento de sacada, o que pode ou não pode tirar na sacada, o que pode ou não pode mudar de cor. Só destacando que a ABNT não obriga a isso, né? Que fique claro. Não. A ABNT 16280 não obriga a isso, mas é uma coisa que normalmente os prédios, principalmente em implantação, colocam em convenção não, na Assembleia como pré-requisito, como uma segurança para edificação. Mas não é uma obrigação. Mas é de da suma ABNT. importância. Não, é muito importante. E aí, Mas é que às vezes os caras falam, mas é obrigado. Não é obrigado. Não, é de suma importância. É uma responsabilidade do síndico, e dentro do Código Civil o síndico tem essa prerrogativa de contratar alguém para assessorar ele, assim que contrata a administradora, e assim como contrata o jurídico, e assim contrata o engenheiro também. Desde que esteja também uma previsão orçamentária bem elaborada. Perfeito. Tem que estar lá naquela linha, né? Mas aí entra toda a mágica do negócio, por isso que eu estou falando aqui. A gente está dando dicas. Então, assim, pessoal, antes de a hora que você preparar a previsão orçamentária, agrega. Eu tive uma discussão do condomínio que nós fizemos na implantação ontem, tive uma discussão com a administradora que, olha só, uma administradora grande aqui de São Paulo que não entendeu que precisava ter jurídico, não entendeu que precisava ter o engenheiro e não entendeu que precisava ter engenheiro de recebimento. Ela não entendeu, queria tirar. A construtora reclamando, eu liguei para a construtora falando, não preciso disso por conta... Mas enfim, o engenheiro, ele na verdade faz a aprovação e o acompanhamento da obra, porque uma coisa importante, o Silvio disse, alvenaria estrutural, você aprova uma obra, o cara vai lá e faz outra. E se você não estiver vistoriando, não interessa se ele fez a revelia. O responsável de quem que é do síndico. Então, o que acontece? Esse cara ele começa a fiscalizar além do seu zelador, que também tem que estar treinado para isso. Então, acho que a dica de ouro aí para um bom empreendimento em andamento é isso. E quantas vezes eu já embarguei obra, hein? Silvio, para finalizar. Diga lá. Complementa. Eu vi que você estava já... Não, eu ia emendar porque, assim, ele falou desses 2 segmentos da engenharia civil focado no condomínio, tem empresas únicas que faz o recebimento e faz análise da documentação das obras das unidades privativas, o que é excelente. Faz análise, muitas vezes faz acompanhamento. Eu tenho, depois de alguns anos, uma experiência e uma dica diferente, mas uma dica diferente da questão do acompanhamento da unidade privativa, pois eu já tive caso que eu, antes da época que eu contratava engenheiro, quando eu realmente recebia sozinho, eu entrei na unidade privativa, estava tudo em ordem. Eu saí de lá, virei as costas, o proprietário foi lá e fez as mudanças. Aí quando eu fui lá, que eu descobri por foto... Embargar. Não, mas você teve aqui e você liberou. Só que não tinha aquele erro construtivo. O cara fez depois que eu fui. Sim. Então, naquele momento, inclusive assessorado pelo advogado, ele falou, Silvio, não é sua obrigação. Né? Então, assim, eu parei de vistoriar rotineiramente. Eu vistorio as unidades em obra aleatoriamente. Alguns condomínios eu tenho empresas que fazem D0, D30 e D no final da obra, da unidade privativa, mas eu evito de ficar com essa responsabilidade. Lembrando que o responsável final é o proprietário e quem assinou a RT ou a RRT embaixo do proprietário, que ele contratou. Uma coisa só, uma correção, Sim. Lógico que o Ricardo não vai estar errado, ele falou ABNT, mas a gente conhece muito mais que o NBR, que é a norma... NBR é BNT, né? É um complemento. É que às vezes o cara tá ouvindo e ele não vai associar, mas é só para fazer esse gancho. Não, mas você falou muito bem, Silvio, colocou muito bem, realmente a responsabilidade final ali é do engenheiro ou do arquiteto, de quem assinou né? E do proprietário por cima.
proprietário sempre é o maior responsável, né? É claro. Sim, mas eu digo, se tem um problema estrutural, se Tira tem... uma parede. Se o prédio tem um engenheiro, é igual como uma ponte, se a ponte tiver a apresentar um problema, o prefeito que contratou tem responsabilidade, mas o engenheiro que assinou ali colocou... Não tenha dúvida, mas é importante que a gente sabe disso, e é importante que os síndicos saibam disso, os que não sabem, que está cheio de colegas meus engenheiros civis que vendem RT. Uhum. Ele não vai acompanhar a obra, não vai fazer nada, ele fez só o documento lá, assinou pagou a taxa em torno de R$100 e a obra está validada pelo síndico, para começar. Só que ele não está acompanhando. Então ele não está acompanhando o que o pedreiro, o que o empreiteiro, o que a construtora está fazendo efetivamente na unidade privativa. Então tem um risco muito grande. De novo, ele é responsável. Então cuidado, você engenheiro civil que assina RT sem acompanhar o seu cliente e sua obra. Mas faltou falar de segurança, falou faltar de regulamento interno. A gente vai fazer depois, a gente vai marcar um segundo programa sobre isso. Senão vai ficar muito longo. A gente vai fazer um programa só para falar sobre isso. Já explodiu o tempo, daqui a pouco vai começar a novela. Ou o futebol, né? É brincadeira. Daqui a pouco tá São Paulo jogando. Mas daqui a pouco, ontem não foi muito bom. Foi muito legal o programa. Legal. Vocês são convidados já para voltar outra vez para a gente fazer a parte 2, que será o bloco 3 e 4. Eu quero muito que você traga um assunto seguro. É fundamental, Ricardo. As pessoas não dão valor ao assunto seguro da unidade privativa. Sim. Vamos falar de seguro do condomínio, que é uma obrigação do síndico, e óbvio tem que dar atenção. Mas o seguro da unidade privativa, divulgar, cobrar mais. A gente não pode impor, não pode obrigar, mas tem que ser divulgado. Legal. Os condôminos, os proprietários não têm noção da importância. Quando estoura o flexívelzinho dele, que alaga meia hora o apartamento dele, que cai no vizinho de baixo e alaga o hall e pega no elevador. Qual o valor? Os 20, 40 mil reais que ele vai ter que gastar. Então, assim, o cara não tem seguro e, infelizmente, a gente já teve, com certeza, a gente já vivenciou vazamento, incêndio, tudo que você pode imaginar. E um seguro que custa 50, 100, 200 reais por mês. É nada perante o valor do apartamento do cara. Muito bom. É um assunto para se trazer muito Vamos trazer. Chama agora o quadro O Olhar do Síndico com Demetrios Makedonopoulos. Olho na tela. Os desafios de uma implantação de condomínios. A implantação de um novo condomínio representa um desafio significativo para qualquer síndico. Desde o início, o síndico é responsável por garantir que todas as etapas sejam executadas com precisão e dentro do cronograma. Isso inclui garantir que o projeto esteja dentro das exigências legais, a transição da obra para receber os novos moradores, a gestão financeira, começando do zero, o estabelecimento das regras, a implantação de sistemas de segurança, além do kit enxoval para suprir as necessidades desse novo condomínio. Essa fase envolve o sonho de muitos moradores, alguns que estão em sua primeira experiência de morar em condomínio. Portanto, o síndico de implantação deve ter uma atenção especial nessa fase. Seja presente, esteja disponível ou tenha uma estrutura que supra as necessidades desse momento inicial. Se for para assumir uma implantação só por assumir, nem assuma. Deixe isso para um profissional que tenha condições reais de realizar esse feito, sob pena de transformar esse momento em uma experiência traumática para os moradores, o que é péssimo para o mercado condominial. Pense nisso. Vejo você no próximo programa. Obrigado, Silvio. Obrigado a vocês. Espetacular. Parabéns. E semana que vem temos mais um encontro marcado com um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz da administração. Até semana que vem. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.